Esse é o curso de criação de páginas web. O objetivo desse curso é permitir ao aluno desenvolver documentos, tornar disponíveis na web com uma apresentação razoável utilizando técnicas de programação em JavaScript. O curso, portanto, vai ser dividido em 2 módulos. O primeiro deles é HTML, linguagem HTML, e o segundo é linguagem JavaScript. Começando falando de HTML, essa aula de hoje ela tem os seguintes objetivos. Primeiramente, rever alguns conceitos ligados à utilização de web, para poder, enfim, introduzir a linguagem HTML, falar dos comandos dessa linguagem, ou como eles são apresentados, e, por fim, a gente vai aprender os nossos primeiros comandos na linguagem HTML e vai permitir a gente a criar os nossos primeiros documentos e tornar disponíveis na web. Primeiramente, um breve histórico. A web surgiu num estudo de pesquisas com o intuito de permitir que os pesquisadores pudessem ter acesso através da rede a documentos que estivessem sendo produzidos por outros pesquisadores. Na altura, utilizou-se uma tecnologia que estava sendo desenvolvida na época, que é a tecnologia de hipertexto, que permite que você, dentro de um documento, você possa tornar vivas as suas referências a outros documentos. Quer dizer, tornar viva no sentido que você, com um simples posicionar do mouse e selecionar um determinado trecho do documento, você possa ir até o outro documento que você está referenciando. Uma outra ideia, a ideia de utilização do hipertexto era permitir que um usuário tivesse acesso a um conjunto grande de documentos sem sequer ter a noção de que a localização física, em que localização física da rede esses documentos estariam disponíveis. Quer dizer, quando essa ideia foi tomando corpo e foi se popularizando, quer dizer, isso chegou a atingir uma proporção a nível mundial, porque hoje você pode ter acesso a um documento e, a partir desse documento, um documento que esteja hospedado aqui no Rio de Janeiro e, através desse próprio documento, você vai ter acesso a um outro documento que está lá no Japão, sem que você tenha que se preocupar com essa distância física ou o caminho que o seu documento vai percorrer para chegar até você. A partir desse conceito de disponibilizar os documentos pela rede, uma outra conceito bastante utilizado é o de homepage. Quer dizer, hoje se fala muito a respeito de internet, então fala muito de homepage. A ideia da homepage é ser a página de entrada de um conjunto de documentos. Quer dizer, a partir dessa homepage você teria referências para outros documentos e você poder ter acesso a esses demais documentos a partir de lá. Os documentos vão ser, para tornar disponível aos vários usuários pela rede dos documentos, a gente tem que utilizar uma outra tecnologia também, bastante difundida hoje, que é a tecnologia de cliente-servidor. Isso funciona da seguinte maneira. Em algum ponto da rede, você pode ter um ou vários programas sendo executados em algumas máquinas, que a gente chama esses programas de servidores de web. O que o servidor de web faz? Ele é um programa que ele fica o tempo todo à disposição de outros programas que façam requisição de documentos. Quer dizer, algum programa pede um documento ao servidor, o servidor sabe localizar esse documento dentro da máquina onde ele está e vai entregar esse documento a quem fez o pedido, de acordo, se for possível, né, naturalmente, se o documento estiver disponível ou se por questões de segurança esse documento puder ser visualizado por quem foi o requisitante. Essa requisição é feita por outros programas que também podem estar em qualquer ponto da rede, que é o que vai estar sendo utilizado pelo usuário. Quer dizer, esses programas, genericamente, a gente chama de clientes. Quer dizer, no caso, como a gente está falando de um serviço de web, são clientes de web. Ou, mais popularmente, a gente chama de navegadores, porque a ideia é que a pessoa possa passear, navegar pela rede, utilizando o navegador. Quer dizer, na verdade, então, o trabalho é todo feito por 2 conjuntos de programas. O navegador ou o cliente de web, ele sabe como conversar ou sabe localizar e conversar com o servidor de web. Eles vão eles vão conversar entre si, de forma que o navegador vai requisitar um documento, o servidor vai se encarregar de localizar
fisicamente esse documento e entregar de volta para o navegador. O navegador ele tem uma outra utilidade que é receber esse documento e tornar ele visível para o usuário que o pediu. Quando se pensou em termos de tornar disponíveis esses documentos através da rede, uma outra coisa que se pensou é o seguinte, que essa rede possivelmente era heterogênea, quer dizer, você poderia ter mais variados tipos de computadores ligados dentro dessa rede. Sendo heterogênea, cada computador pode ter o seu próprio sistema operacional, quer dizer, isso torna um problema de quando você constrói um documento coloca disponível em um determinado computador, você tem que permitir que esse documento seja enviado para outro e ele possa ser visualizado nesse outro computador. Então, resolveu definir o seguinte, um padrão para armazenamento desses documentos. Para armazenamento e para exibição desses documentos. Esse padrão indicava o seguinte, que esses documentos deveriam estar disponíveis a partir, armazenados num formato especial, utilizando uma linguagem que foi desenvolvida especificamente para isso, que é a HTML. O HTML ele é feita especificamente para lidar com as características especiais que um documento com hipertexto precisa, quer dizer, de forma que você possa não só preparar da melhor maneira possível a apresentação do documento, mas permitir que você possa criar referências a esses documentos que são referências do tipo hipertexto, ou seja, que o usuário, selecionando uma referência dessa, ele tem acesso a um outro documento localizado em um outro ponto da rede. Outro ponto que se pensou a respeito do HTML é que ele deveria ser bastante genérico. Ele não se preocuparia excessivamente com o resultado final daquela apresentação. Esse resultado fica a cargo de quem vai interpretar essa linguagem e vai exibir o conteúdo do documento para o usuário. Isso vai ficar a cargo do navegador ou do cliente web. O cliente web, então, ele vai receber um documento HTML, ele sabe interpretar a linguagem de formatação do HTML e sabe exibir isso para o usuário. Essa linguagem, então, ela é bastante genérica, suficiente para permitir que esse documento seja visualizado na maior quantidade possível de ambientes. Quer dizer, na verdade, o navegador vai ser desenvolvido de acordo com as facilidades oferecidas nesse ambiente. Quer dizer, então, o HTML ele vai ter seus comandos interpretados de acordo com o que o navegador, dentro daquele ambiente, estiver disponível para exibir aquele documento. Outro conceito importante a respeito de web é o que a gente chama de URL. O URL, fazendo uma tradução simples assim do nome em inglês, ele significa localizador de recurso universal. Quer dizer, ele na verdade, quando eu quero achar um documento na rede, eu tenho que dar um mínimo de informação para que o navegador possa saber a qual servidor ele vai pedir aquele documento e para que ele possa receber de volta. O URL ela foi pensada de maneira a condensar essa informação numa simples frase, de maneira que cada pedaço dessa frase tem um significado especial. A gente pode observar aqui pela transparência, uma URL ela tem basicamente ela é dividida em 4 partes. Na verdade, na prática, quem já utilizou a internet vai ver o seguinte, que algumas dessas partes são opcionais. Quer dizer, o navegador vai se encarregar de tomar uma atitude, mesmo que o usuário não tenha especificado elas. De obrigatório mesmo, é o servidor onde vai estar hospedado aquele documento. A primeira parte de uma URL é o que a gente chama de protocolo. O protocolo é a forma como o navegador vai se comunicar com o servidor. Esse tipo de serviço que nós estamos tratando aqui, que é o serviço web, ele na verdade é uma espécie de serviço coringa. Quer dizer, dentro da internet você tem uma série de serviços que estão disponíveis, que podem ter, e os mais diferentes clientes e servidores que vão
interagir através desses serviços. Cada um desses clientes servidor tem sua linguagem particular de acordo com o serviço que você deseja executar. No caso da web, você pode realizar uma série desses serviços. E para cada serviço diferente, você tem que usar um protocolo diferente. O mais comum, e é o protocolo padrão, é o HTTP, que é o protocolo de conversa da web, do servidor de web. Que ele é, como o próprio nome está dizendo, ele é feito especificamente para otimizar a busca e a navegação através de documentos hipertexto. Mas existem outros tipos de protocolos, alguns até que a gente vai ter oportunidade de falar mais adiante. A segunda parte, como eu estava falando, era o próprio servidor, é o domínio onde vai ser buscado esse documento. A terceira parte, ela é opcional e tem a ver com a forma como esse documento está armazenado dentro do servidor. Quer dizer, o servidor é uma máquina, é um computador, como o próprio computador que o usuário está utilizando. Quer dizer, naturalmente, esse computador tem um disco e nesse disco tem um sistema de arquivos, onde os documentos vão estar dispostos em diretórios ou pastas, conforme você prefira chamar. Da mesma maneira que quando a gente liga um computador, por exemplo, esse computador esteja usando o Windows, você vai navegar, vai passear dentro das pastas ou diretórios do seu navegador até achar o documento que você quer. Da mesma maneira, no servidor, aquilo também vai estar disposto em pastas ou diretórios. E quando a gente vai requisitar um documento que está lá no servidor, você tem que indicar qual caminho dentro do servidor que você vai ter que percorrer até encontrar esse documento. E por fim, o último pedaço lá da URL é o próprio nome do arquivo que você está querendo buscar. Novamente, esse pedaço também é opcional. Quando a gente omite o nome do arquivo, muitas vezes acontece isso, o servidor o que ele vai fazer é usar um nome padrão. Esse nome padrão depende de duas coisas, do tipo de servidor que a gente está utilizando e principalmente da configuração desse servidor. Normalmente o servidor ele permite que você configure qual é o nome padrão dos arquivos. O mais comum é a gente usar os nomes index.html ou index.htm, home.html ou home.htm e, em alguns casos, default.html ou default.htm. Então, sempre que a gente tiver uma URL que ela termina no nome de diretório ou termina até mesmo numa barra, quer dizer o seguinte, que a gente, na verdade, está buscando o arquivo padrão, de nome padrão. Normalmente, a gente coloca no início a nossa homepage, ela tem esse nome, ou index.html ou home.html, porque a partir daí a gente vai poder acessar os outros documentos que estão lá no nosso site. Bom, visto esses conceitos, o primeiro problema que se coloca então é o seguinte: então, se eu quiser desenvolver um documento para tornar disponível na rede, como é que eu vou produzir esse documento? A primeira forma, a forma mais simples, é conhecer a linguagem HTML e utilizar essa linguagem para poder desenvolver o documento, utilizando um editor simples. Como você, num sistema como, por exemplo, o Windows, você tem o Notepad. Quer dizer, você pode utilizar esse editor e produzir nele o seu documento .html e, a partir daí, hospedar esse documento no servidor e tornar ele disponível na rede. Mas, desde o início, algumas ferramentas foram desenvolvidas também para facilitar isso. Essas ferramentas, elas estão disponíveis em vários níveis de complexidade que a gente pode observar aqui nessa transparência. A mais simples de todas, e talvez o primeiro tipo de ferramenta que surgiu para auxiliar esse tipo o desenvolvimento de documentos HTML, foram o que a gente chama de filtros conversores. Quer dizer, a ideia do filtro conversor eu já tenho um documento num formato qualquer, que é utilizado no meu micro. Por exemplo, tem um documento em Word, e eu quero tornar disponível esse documento em HTML. Então, eu rodo um programa, vou utilizar um programa que vai pegar o documento original e vai gerar o equivalente a ele em HTML. Outros formatos, outros conversores de formato também foram disponíveis para PostScript e outros tipos de formato. Em alguns casos, hoje em dia, o próprio editor Word ele já tem embutido dentro dele um conversor. Então, quando você está produzindo
o seu documento num editor de texto como o Word, você pode mandar salvar esse documento, guardar esse documento no formato HTML. O segundo tipo, o segundo nível que a gente encontra, ou o segundo nível de facilidade, é o que a gente chama de editores de tags. Quer dizer, nesse caso, é importante a pessoa ter um conhecimento da linguagem HTML e ele vai utilizar esses editores. O que eles oferecem em relação a um editor simples como o Notepad é o seguinte: ele já conhece quais são os comandos da linguagem HTML e ele tem facilidade para eu inserir esses comandos e para posicionar esses comandos dentro do documento. Então a gente tem uma série de exemplos desse tipo de editor. O terceiro nível, que já está um nível um pouco mais adiante, é o tipo de editor que a gente... Está aqui esse nome esquisito, WYSI, WYG. É uma sigla que em inglês quer dizer exatamente... uma tradução dessa sigla seria: você tem o que você vê o que é oferecido a você. Quer dizer, são editores que permitem você fazer uma edição visual do seu documento a partir do resultado final do que o documento vai ser feito. Então, se eu quero um texto formatado de uma determinada forma, eu posiciono aquele texto e mando fazer aquele tipo de formatação. Nesse caso, eu não preciso nem ter um conhecimento da linguagem HTML. No final, na hora de salvar o meu documento, o meu editor vai se encarregar de gerar o documento HTML na forma que eu precisar. E o nível mais alto, que é mais ou menos recente, são os gerenciadores de site, que eles permitem não só criar um documento HTML único, como eu poder gerenciar todos os documentos que vão fazer parte do meu site e a interligação entre eles. E, inclusive, com algumas macros que permitem você automatizar determinadas tarefas que, sem essas macros, você vai ter que desenvolver aqueles casos à mão. Em todos esses casos, qualquer que seja a ferramenta que você esteja utilizando para desenvolver o seu documento, é sempre importante você ter um conhecimento da linguagem HTML. Porque, como último recurso, você pode ir direto ao seu documento e colocar ele na forma que você deseja. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é sobre as características da linguagem HTML. Como é que é um documento HTML? Em primeiro lugar, ele é um documento ASCII puro, quer dizer, sem caracteres especiais de formatação. Quando eu chego e crio um documento num editor de texto do tipo Word, por exemplo, e eu chego e digo: eu quero esse parágrafo formatado, alinhado à direita, o Word, ele, para manter essa ideia de formatação, ele tem que guardar caracteres especiais dentro do próprio documento, para ele poder depois reconhecer e saber como está o formato daquele documento. Da mesma maneira, eu chego e digo: eu quero um determinado tipo de letra. O Word tem um código especial que ele coloca dentro do documento, que ele vai utilizar para poder reconhecer depois qual é o tipo de letra que aquele trecho está definido. Todo esse trabalho que é feito por esses caracteres especiais, isso é feito no HTML pelos comandos da linguagem HTML, os comandos de marcação, ou as tags. Então, a gente, quando vai criar um documento HTML, a gente não deve usar esse tipo de editor, porque ele automaticamente já vai colocar coisas dentro do meu documento que são indesejáveis para o meio que eu vou exibir esse documento, que é o navegador. Outra coisa que o navegador vai fazer em relação ao documento HTML é o seguinte: ele ignora qualquer tipo de formatação induzida no documento. Quando a gente vai criar um documento, a própria tabela de caracteres ASCII ela já tem alguns caracteres especiais que dizem para nós alguma coisa sobre como aquele texto vai ser exibido. Por exemplo, você usa uma tabulação para colocar um texto mais afastado da borda esquerda. Ou você usa os caracteres de CR e LF para fazer uma mudança de linha. Quer dizer, todo esse tipo de formatação induzida, ela é ignorada pelo navegador. Quando ele recebe um documento HTML, ele ignora isso. Ele vai fazer a formatação do documento, vai preparar o documento para exibição única e exclusivamente a partir do que está sendo indicado pelas tags. A terceira característica do documento é que o documento HTML não é feito de diferenciação entre maiúsculos e minúsculos.
Quer dizer, isso é importante dizer o seguinte, não é feita a diferenciação entre maiúsculos e minúsculos nos comandos HTML. Quer dizer, se eu quiser colocar o nome de um comando em maiúsculo ou em minúsculo, para o navegador tanto faz, é a mesma coisa. É claro que o texto em si, o documento em si, o conteúdo do texto, ele pode ter maiúsculos ou minúsculos, ele vai ser exibido da forma como quem desenvolveu o documento preparou. Mas os comandos em si, como algumas linguagens que a gente está acostumado a utilizar, fazem diferenciações de maiúsculo e minúsculo, no HTML a gente não tem esse problema. A linguagem HTML, ela foi ao longo do tempo tendo uma série de versões que foram mais ou menos acompanhando também o desenvolvimento dos navegadores. Quer dizer, atualmente a gente está na versão 4.01. O desenvolvimento do HTML, com o desenvolvimento dele, sentiu-se a necessidade, com o desenvolvimento de uma série de navegadores para exibir esse documento, sentiu-se a necessidade de criar uma padronização para isso. Quer dizer, o que acontecia inicialmente é que cada navegador se sentia livre para aceitar e reconhecer as tags que fossem mais interessantes para o desenvolvedor daquele navegador. Então, de um tempo para cá, formou-se um comitê formado por uma série de fabricantes de tecnologias ligadas à web, e esse comitê, que é o W3C, ele se encarregou de padronizar os comandos da linguagem HTML e como eles deveriam ser interpretados pelos navegadores. Então, a partir da versão 4.01 do HTML, a gente já tem uma padronização. É interessante citar também o seguinte, que pela padronização vai acabar isso que o HTML tem hoje, de não diferenciar maiúsculos e minúsculos. Quer dizer, a padronização recomenda que as tags sejam todas escritas em minúscula. Quer dizer, na prática, o que a gente vai descobrir hoje é o seguinte, um documento HTML que você não faça diferenciação entre maiúsculos e minúsculos é aceito por todos os navegadores atuais que você vai encontrar disponíveis. Como eu já mencionei algumas vezes, quer dizer, a formatação toda do documento é feita através de comandos da linguagem HTML. Esses comandos que a gente chama de marcações, ou muito mais constantemente de tags, que é o nome dele em inglês, que vão então ditar para o navegador como exibir aquele documento. Existem basicamente dois tipos de tag, que eu estou chamando aqui pelo nome dela em inglês, que é empty tags e container tags. Quer dizer, a empty tag, ela tem esse seguinte formato. Ela começa com o caractere, esse símbolo, que a gente pode chamar ele de menor, que é essa setinha apontando para a esquerda. Ela é seguida imediatamente do nome do comando e finalizada pelo sinal de maior, que é a setinha apontando para a direita. No caso da empty tag, ela tem um efeito local dentro do documento. O ponto do documento onde eu colocar a minha empty tag é que vai sofrer o efeito daquela formatação. Mais adiante a gente vai ver exemplos de empty tags e vai entender melhor como é esse efeito local. Quer dizer, em contrapartida, a gente tem a container tag. Uma container tag, ela já tem um efeito sobre um trecho do documento. Então, eu preciso indicar o ponto do documento onde começa esse efeito e o ponto onde vai acabar. Então, diferente da empty tag, eu tenho que ter o finalizador da minha tag. O início da tag ela é parecido com uma empty tag. E eu tenho como finalizador o sinal de menor, seguido de uma barra, seguido do nome daquela tag, porque eu tenho que indicar qual tag eu estou fechando, e seguido pelo sinal de maior. Ainda falando do básico a respeito do HTML, a gente ainda tem uma forma de incluir dentro do nosso texto comentários que só vão ser vistos por aquela pessoa que estiver observando o arquivo original. Quer dizer, o navegador, na verdade, o comentário, ele é um pedaço do meu documento que ele é ignorado pelo navegador na hora de preparar o documento para exibição. Quer dizer, então, através do caractere menor, seguido de uma exclamação, eu posso colocar um texto que ele vai ser ignorado pelo navegador até ele encontrar um sinal de maior.
Nós vamos começar então a ver as nossas primeiras tags. As 4 primeiras tags são, por acaso, todas elas container tags e são utilizadas para definir a estrutura de um documento HTML. Todo documento HTML ele deve estar contido dentro de uma tag HTML, entre o início e o fim de uma tag HTML, e ele tem 2 seções, são delimitadas pela tag head e pela tag body. A seção head, ela contém informações a respeito do próprio documento. Ela serve principalmente como documentação do nosso documento. O que nós temos aqui? Uma tag importante que é colocada dentro da seção head, que é a tag title, que é o título do documento e ele é exibido na janela do navegador na barra de títulos. Na tag body, a seção body, ela é o nosso documento propriamente dito. Quer dizer, tudo que a gente vai colocar no documento, que vai ser exibido para o usuário, que vai ser exibido no navegador, deve estar dentro da tag body. Vamos ver agora, então, o nosso primeiro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo, como é tradicional na área de informática, é o exemplo do Alô Mundo. Quer dizer, é sempre a forma de a gente introduzir uma linguagem nova, é fazer um exemplo Alô Mundo. Se a gente vai olhar aqui, está vendo aqui a janela do navegador, lá em cima é o que nós temos a barra de títulos. No nosso caso aqui, o navegador que a gente está vendo é o Internet Explorer. A gente vai olhar para aquela janela de títulos lá, está escrito HTML mínimo, a seguir um tracinho Microsoft Internet Explorer. Essa primeira parte, antes do tracinho, é o que a gente colocou dentro da tag title. Quer dizer, o que eu colocar na minha tag title vai aparecer ali naquele ponto. O que está depois do tracinho, ele é dependente do navegador. Se você estiver usando outro navegador, vai estar aparecendo outra coisa escrita ali. Logo abaixo da barra de títulos, a gente tem outras áreas que estão presentes sempre nos navegadores. Quer dizer, apesar de serem áreas padrão, nem sempre elas estão presentes. Elas podem desaparecer conforme a nossa seleção lá no menu. Quer dizer, logo abaixo a gente tem o menu, abaixo do menu os botões da toolbar, logo abaixo da toolbar a gente tem a barra de endereços, a gente tem uma área grande agora, que é o nosso documento propriamente dito, onde ele vai ser exibido, e logo abaixo barra de status. O que vai interessar para nós aqui é o que vai estar sendo exibido ali na área do documento. Aqui no menu, na terceira opção do menu, eu estou usando no caso aqui um navegador na versão em inglês, então está escrito View aqui. Um navegador em português vai ter algo como ver ou visualizar. E vai abrir um submenu, onde lá embaixo, no meu caso, como é a versão em inglês, está escrito Source. Se tivesse a versão em português, estaria código-fonte. Normalmente, um usuário, quando vai visualizar uma página, ele está interessado na área de documentos. Mas nós, como estamos desenvolvendo documentos, a gente vai querer fazer um view source aqui, que é para ver o código-fonte do nosso documento. Aqui no código-fonte, então, desse documento, a gente pode ver a nossa seção HTML, a seção head e a seção body. Ali dentro da seção head, eu tenho a tag title com o nosso título, HTML mínimo, e dentro do body, o nosso documento propriamente dito, que é a frase Alô Mundo. Se a gente for observar esse nosso documento, o código-fonte desse documento, a gente está vendo ali. O Alô Mundo ele foi escrito afastado um bocado a respeito da margem esquerda do documento original, do documento fonte. Esse espaçamento pode ter sido feito ou com tabulação, com o caractere tabulação, ou simplesmente com espaço em branco. Se a gente for olhar à esquerda, onde a gente está vendo ali o documento formatado pelo navegador, a gente vai ver o seguinte, a frase Alô Mundo está escrita colado na margem esquerda. Isso era o que eu estava falando antes. A formatação induzida, ela é ignorada pelo navegador. Então o navegador vai ignorar tanto o conjunto de tabs quanto o conjunto de espaço em branco. Ele vai sobrar apenas um tab ou um espaço em branco, porque tab e espaço em branco é utilizado como separador de palavras. Mas aquele conjunto todo vai ser ignorado. Quer dizer, toda a informatação induzida, quer por tab, espaço em branco, mudança de linha, ela é ignorada pelo navegador. Vamos passar agora, então, ao segundo exemplo.
Se a gente for ler o que está escrito aqui nesse segundo exemplo, a gente vai ver um texto que não tem muito sentido. O que interessa para a gente é olhar o código-fonte dele e reparar o seguinte: nesse código-fonte eu propositalmente escrevi uma série de frases fora da estrutura padrão. Quer dizer, então, eu estava falando agora há pouco para vocês que a gente tem uma estrutura padrão. Essa estrutura padrão deve ser respeitada. Mas o que acontece se a gente escreve alguma coisa fora da estrutura padrão? Então, eu escrevi uma frase antes do HTML, uma frase logo depois do início da tag HTML, mas antes do head, uma frase depois do head, mas antes do body, uma frase depois do body, uma frase depois do /HTML. E, para nossa surpresa, o que acontece? O navegador exibe. Mesmo estando fora da estrutura padrão, mesmo eu tendo dito que o documento que deve ser visualizado tem que estar dentro da tag body, qualquer coisa que eu colocar fora da estrutura padrão que não for uma tag, vai ser visualizado. Na verdade, o navegador ele faz isso. Qualquer coisa que esteja no meu documento que não for uma tag, ou não esteja dentro de uma tag que já tem um significado específico, ele vai exibir essa informação. Qualquer texto que estiver fora de uma tag vai ser exibido. Naturalmente, o que acontece? Se existe uma estrutura padrão, ela deve ser seguida. Então, a minha recomendação a vocês é que sigam a estrutura padrão, por dois motivos. A primeira é que essa estrutura ela existe por um motivo. Dá uma organização ao meu documento. Eu poder saber que as coisas que eu coloquei estão nos locais certos. E a segunda coisa é o fato do navegador, ou desse navegador que eu estou utilizando, exibir essa estrutura, ou todos os navegadores que a gente conhecer, exibirem o texto, mesmo ele não estando seguindo a estrutura padrão, não quer dizer que amanhã uma nova versão de navegador vai estar seguindo essa estrutura, vai estar aceitando um texto fora da estrutura padrão. Então, se por acaso amanhã os fabricantes de navegadores resolverem se ater apenas ao que está dentro, o que está respeitando a estrutura padrão, o seu documento passou a ficar inválido. Então, a melhor coisa a fazer é o seguinte: respeite a estrutura padrão, que o documento vai continuar válido, qualquer que seja a versão do HTML que ele estiver sendo utilizado. No terceiro exemplo, o terceiro exemplo serve para a gente reafirmar uma coisa que já foi dita anteriormente. Então, assim que eu abri esse exemplo, o que eu estou vendo? Estou vendo um texto aqui todo bagunçado, onde tudo que eu escrevi está bagunçado, não tem nenhum tipo de organização nesse texto. Se eu for olhar o código-fonte dele, aquele texto que estava muito difícil de ser lido, ele agora parece que faz todo sentido. Porque no código-fonte eu coloquei eu induzi um conjunto de formatações. Eu dividi meu texto de forma lógica e coloquei um título, um subtítulo e 2 parágrafos. Só que, para fazer essa divisão, eu estou usando o quê? A formatação induzida, através dos caracteres ASCII. Quer dizer, eu coloquei linhas e brancos ali que são ignorados, coloquei mudanças de linha que estão sendo ignoradas. Na hora do navegador ler esse texto, ele vai ignorar toda a formatação induzida. E, no final das contas, o que ele vai fazer é aquela bagunça que a gente viu antes. Se a gente quer ter essa formatação aqui, formatar o texto dessa maneira, a gente vai ter que usar tags especiais para fazer isso. A gente vai ter que indicar ao navegador qual formatação a gente quer através das tags. É o que a gente vai ver a partir da próxima transparência. A gente vai falar, então, das primeiras tags de formatação de documentos, que são justamente os separadores. A gente tem aqui nessa transparência 4 tipos de tags. A primeira delas, que é a tag div, ela serve para separar um conjunto de parágrafos, quer dizer, ou para eu definir uma formatação para um conjunto de parágrafos. A tag p, que é a segunda tag, ela serve para eu definir um parágrafo dentro do meu documento. Quer dizer, tanto na tag div quanto na tag p, ele vai pular o parágrafo em relação ao parágrafo anterior e vai pular o parágrafo em relação ao parágrafo seguinte. Quer dizer, ele vai colocar uma separação do texto no meu documento. Aquele que está delimitado pela tag div ou pela tag p, ele vai estar separado em relação ao texto anterior ou ao texto seguinte por um parágrafo. Ambas as tags, elas são tags container, quer dizer, elas vão agir dentro de um trecho do código. Já a tag br é uma tag local, ela coloca uma quebra de linha dentro do meu documento. Ou seja, no ponto onde aparecer a tag br,
eu acabo aquela minha linha e começo a linha seguinte na parte de baixo, na linha de baixo. Outra tag, empty tag, que a gente tem aqui, que é separador também, é a tag HR. A tag HR ela coloca uma linha horizontal dentro do meu documento, uma linha horizontal desenhada. Ela serve para, se eu quiser, fazer um tipo de separação mais visual das seções do meu documento. Então, eu peguei esse mesmo documento do exemplo 3 e agora, já colocando aqui algumas dessas tags, a gente vai ver como é que o aspecto dele já vai melhorar bastante. Então, aquele documento que a gente tinha visto agora há pouco, todo embolado na janela do navegador, a gente já conseguiu dar um aspecto bem melhor para esse documento. Se a gente for olhar o código-fonte aqui, vai notar então o seguinte, logo o título, a parte do título e a segunda frase, eu coloquei dentro de um parágrafo e coloquei um separador de linha entre o título e o subtítulo. Já embaixo, eu defini os novos parágrafos utilizando a tag P. E coloquei no primeiro parágrafo, logo abaixo do subtítulo, eu coloquei um separador, que é essa linha que a gente observa logo ali abaixo do subtítulo da data. Mesmo assim, se a gente for observar esse documento, vai ver que ele ainda não está totalmente satisfatório. Quer dizer, a gente ainda pode melhorar a apresentação dele. Então, a partir da próxima transparência, a gente fala aqui das tags de formatação básica. Quer dizer, essas tags permitem eu destacar determinados trechos do meu documento, como a gente faz no editor de texto, colocando pedaços dele em negrito, itálico. A terceira tag, que é a tag U, permite que a gente sublinhe um pedaço do texto. A quarta tag permite que a gente defina texto monoespaçado. Quer dizer, os textos podem ter espaçamento proporcional ou ser monoespaçados. Quer dizer, a gente percebe o seguinte, uma letra, a gente precisa menos espaço para escrever uma letra como I do que uma letra como M. Num tipo de caractere proporcional, quer dizer, a gente realmente usa menos espaço para escrever um I do que um M. Mas em determinadas situações, é interessante que o mesmo espaço seja utilizado para escrever o mesmo tipo de letra. Então a gente usa caractere monoespaçado nesse caso. A vantagem do monoespaçado é que você pode observar facilmente a relação entre cada linha das colunas que o texto fornece. Porque, como todos os caracteres têm a mesma largura, quer dizer, o terceiro caractere da primeira linha vai estar exatamente sobre o terceiro caractere da segunda linha, que vai estar sobre o caractere da terceira linha. Então a gente usa aqui a tag TT para isso. As outras duas tags, sub e sup, permitem a gente escrever texto subscrito, quer dizer, abaixo da linha da normal, e sobrescrito, acima da linha normal. O texto ele é ligeiramente reduzido e é posicionado de acordo com a tag. E a última tag que a gente vê ali nessa parte de estilos físicos é a tag big, que ela aumenta um ponto o tamanho do texto. Essas primeiras tags de formatação a gente chama de formatação de estilo físico, formatação física. Porque a própria tag já diz para a gente o que vai ser feito a respeito daquele documento. Quer dizer, ele diz fisicamente o que vai ser feito. Então a tag B, ela está dizendo que vai ser colocado em negrito, está explícito nisso. A gente também tem o que a gente chama de estilos lógicos. Como exemplo aqui, a gente tem a tag EM e a tag CT. A primeira eu uso quando eu quero colocar um texto em ênfase. A diferença do estilo lógico para o físico é o seguinte, eu não estou dizendo nada a respeito de como isso vai ser exibido exatamente. A forma como isso vai ser exibido fica a cargo de quem desenvolveu o navegador para cada ambiente, como ele vai tratar essa tag. No caso de ênfase, normalmente ele é colocado em itálico, mas não necessariamente vai ser colocado em itálico, vai depender do navegador. A citação também normalmente é colocada em itálico, mas, novamente, ali no caso eu estou
dando uma ideia lógica do que significa aquilo. É uma citação. Todas as citações vão aparecer daquela maneira. Agora, isso vai depender. Como ela vai aparecer, vai depender do navegador. Uma outra observação a fazer aqui também é o seguinte. As tags, elas podem ser colocadas umas dentro das outras, principalmente quando a gente está falando de tags container. Quer dizer, o que acontece, por exemplo, então, quando eu coloco um texto dentro de uma tag B e esse texto que está dentro da tag B eu coloco dentro de uma tag E? O que vai acontecer é que o navegador vai fazer um somatório do efeito dessas tags. Então, o texto que está dentro da tag I e da tag B, ele vai estar em itálico e em negrito. Eu posso, na verdade, em alguns casos, ou dependendo do tipo da tag, fazer esse somatório do efeito da mesma tag. Então, por exemplo, a tag big, eu posso aninhar dentro de uma tag big outras tags big. Então, se a tag big ele aumenta o tamanho do caractere em um ponto, uma tag big dentro de outra vai aumentar o tamanho do texto 2 vezes. Duas tags big dentro de uma terceira tag vai aumentar 3 vezes o tamanho do texto. A gente pode, então, agora olhar aqui o nosso exemplo. O quinto exemplo, então, a gente pode já notar que o texto já está modificado, mais modificado em relação ao que a gente tinha antes. Quer dizer, eu já pude dar destaque a determinados pontos do texto de acordo com a minha vontade. Então, o nosso título, eu coloquei ele sublinhado e em negrito. Já logo embaixo, o subtítulo, ele está todo em negrito, mas a parte inicial dele está em itálico. No início do primeiro parágrafo, eu coloquei um texto em negrito e as palavras, o CLA, ARPANET e ARPA, eu coloquei também em negrito, dando destaque dentro do texto. Já a palavra internet, eu coloquei utilizando ênfase, que no nosso caso aqui aparece como itálico. Se eu for olhar, então, o meu código, então a gente vai ver que o meu título agora está, o título Internet faz 30 anos, foi colocado dentro da tag big, por sua vez, dentro da tag big eu tenho uma tag B, dentro dessa tag B eu tenho uma tag U. Então eu estou dizendo que eu vou aumentar o tamanho desse texto, vou colocar ele em negrito e vou sublinhar esse texto. Logo embaixo, o subtítulo, eu coloquei ele toda a linha dentro de uma tag B, mas só a parte inicial dentro de I, dentro de uma tag I. Então, essa parte inicial vai estar em negrito e itálico, e o resto dele vai estar apenas em negrito. E aqui dentro do nosso parágrafo, a gente vai ver que também foi utilizada a tag B e a tag EM para dar ênfase à palavra internet. Quando a gente vai desenvolver um documento, normalmente a gente tem partes desse documento que a gente quer dar um destaque especial em relação ao resto do documento. Normalmente no início de cada sessão você tem um título ou um cabeçalho para aquela sessão. Normalmente o nosso documento como um todo, ele também tem um cabeçalho geral daquele documento. Usualmente o que a gente faz quando está produzindo um documento é colocar esse texto em negrito, destacado em relação ao resto, muitas vezes num tamanho maior do que o resto do texto. A linguagem HTML já tem tags que são padrão para a gente fazer esses cabeçalhos. A gente, na verdade, tem 6 tags que formam essa família de cabeçalhos. E elas estão numeradas assim, de H1 até H6. No caso aqui, a tag H1 é o cabeçalho de maior tamanho ou de maior nível. É aquele cabeçalho principal do nosso documento. O H6 é o cabeçalho de menor tamanho. Quer dizer, e entre o H1 e o H6, a gente tem H2, H3, H4, H5, que são tamanhos intermediários. Todos esses cabeçalhos eles têm a seguinte característica. Primeiro, o texto que vai entre o início e o final da tag, ele é colocado no parágrafo à parte, sem a necessidade de eu colocar uma tag P para isso. A própria tag H1, H2, H3, assim por diante, ela já induz essa formatação de parágrafo. E a outra formatação induzida por essas tags de cabeçalho é colocar o texto automaticamente em negrito. Já o tamanho do texto ele vai depender desse número que está logo a seguir ao H. Então, o H1 é o maior de todos, logo a seguir a gente tem o H2, um pouco menor é o H3,
do tamanho de um texto normal é o H4, o H5 ele é um pouco menor que o texto normal e o H6 é um pouco menor que o H5. A gente vai poder então observar, no exemplo aqui, o nosso documento já foi modificado. A gente pegou o título do nosso documento e transformou ele no cabeçalho principal, colocou ele dentro de um H1. Então a gente vai ver que agora, comparando com o exemplo anterior, ele já está num tamanho bem maior. Para fazer isso, eu pude tirar a tag big e pude tirar a tag b, porque o próprio cabeçalho ele já coloca em negrito o texto. A gente vai ver também que a gente tirou a tag p, que definia esse parágrafo, porque também o próprio cabeçalho já coloca isso. O subtítulo, novamente, eu também tirei a tag b, e agora ele está dentro somente do cabeçalho. Se a gente for olhar aqui o código-fonte, vai reparar o seguinte: o primeiro título eu coloquei num cabeçalho do tipo H1 e o subtítulo eu coloquei num cabeçalho do tipo H3. Além do texto, do subtítulo, dentro do H3 também está aquela tag HR, que coloca essa linha separadora. Eu colocando o HR dentro do H3, naturalmente ele não vai sofrer esse efeito de negrito, mas ele sofre o efeito que o H3 faz em relação ao parágrafo. Quer dizer, ele estando dentro do H3, ele também vai estar no mesmo parágrafo do texto do subtítulo. Se vocês repararem bem, nesses exemplos que a gente viu até agora, forem ler atentamente o texto, vão descobrir que, no caso de um texto para a nossa língua, estão faltando algumas coisas que são fundamentais na língua portuguesa, que são as letras acentuadas. Na verdade, se a gente vai utilizar um editor de texto do tipo Notepad, por exemplo, o próprio Windows se encarrega de permitir a gente acentuar o nosso texto. Só que existe o tipo de caractere que é colocado ali no meu documento não é um caractere que a gente possa dizer assim, padrão. Ele, na verdade, ele vai ser dependente da forma, quer dizer, do sistema operacional que vai estar lendo aquele documento e da forma como esse sistema operacional vai estar configurado. Quer dizer, quando a gente pensa em colocar esse texto disponível na rede, podendo ser visto por qualquer máquina, espalhado em qualquer lugar do mundo, isso não é muito agradável. Quer dizer, pode acontecer o seguinte: se esse documento for ser visto em outro país ou em uma máquina de outro sistema operacional, pode ser que aquele documento não seja visualizado da forma como a gente quis, com as acentuações da forma como a gente planejou. O HTML permite, então, uma forma mais padronizada, quer dizer, tirar do meu documento essa formatação induzida já pelo sistema Windows e deixar isso a cargo do próprio navegador que vai interpretar o documento de maneira a preparar esse documento para ser visualizado no ambiente onde ele já estiver. Então, os caracteres acentuados podem ser incluídos no nosso documento utilizando essa fórmula especial aqui. Esses caracteres especiais, que vão ser interpretados pelo navegador, eles têm todos essa forma. Começam por um caractere que é o e-comercial e acabam com ponto e vírgula. Entre o e-comercial e o ponto e vírgula está a descrição desse caractere que a gente quer incluir. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho um A com acento agudo. Então, a seguir ao e-comercial, eu tenho a letra A. E logo depois a palavra acute. Acute é indicação de agudo. Quer dizer, se eu quisesse criar um E com acento agudo, eu colocaria e-comercial, letra E, acute, ponto e vírgula. Se eu quisesse um O com acento agudo, e-comercial, O, acute, ponto e vírgula. E assim por diante. No segundo caractere especial que a gente vê aqui é o A com tilde. Quer dizer, então eu tenho e-comercial, a letra A, tilde, ponto e vírgula. Se eu quisesse colocar um O com tilde, e-comercial, O, tilde, ponto e vírgula. O terceiro caractere aqui é o A com acento circunflexo. Então eu tenho e-comercial, a letra A, circ, ponto e vírgula. Para eu obter
o equivalente, por exemplo, o E, a letra E com acento circunflexo, E comercial é circ, ponto e vírgula. A quarta forma aqui é acento grave. No caso da nossa língua, a gente usa só o A com acento grave. Então, E comercial, A, grave, ponto e vírgula. Repare o seguinte, em todos esses casos aqui, a seguir ao E comercial vem a letra que eu quero que sofra o acento. No caso, eu botei aqui as letras em minúsculas. Se eu quiser fazer a mesma coisa para os maiúsculos, é só substituir essa letra pela letra maiúscula correspondente. A quinto exemplo aqui é o C cedilha. Então, E comercial, C, cedil, ponto e vírgula. Se eu quisesse maiúsculo, C aqui estaria em maiúsculo, cedil, seguido pelo cedil. Isso não serve somente para acentuação, como para outras coisas também. Certos caracteres são complicados de eu colocar dentro do meu documento. Por quê? Porque eles têm um significado especial para HTML. Então, a gente já viu que o caractere menor, ele tem um significado para HTML que é início de uma tag. Então, como dizer ao meu documento, ao meu navegador, que aquele menor ali não é o início de uma tag, mas é o caractere menor mesmo. Eu posso estar fazendo um texto matemático. Então, eu quero dizer que aquilo é um menor mesmo. Então, eu tenho, em vez de usar o caractere menor, que vai ser mal entendido pelo navegador, eu uso o caractere E comercial, LT, ponto e vírgula. Consequentemente, para usar o maior, ao invés de usar o caractere maior, que também tem um significado especial para o navegador, E comercial, GT, ponto e vírgula. O próprio E comercial tem um significado especial. Então, eu posso colocar E comercial, AMP, ponto e vírgula, quando eu quero incluir no nosso documento o E comercial. Aspas também tem significado especial, E comercial, quote, ponto e vírgula. E outros caracteres que são interessantes também, que eventualmente posso querer usar, como copyright ou marca registrada, que também estão especificados aqui. E existem outros que a gente pode consultar a referência posteriormente para saber. Vamos olhar aqui o nosso exemplo para ver como é que ficou o documento com esses caracteres acentuados agora. Então, a gente pode olhar aqui, no exemplo, a gente vai olhar aqui, na segunda linha do parágrafo ali, celebrará, está com acento agudo. O amanhã, na terceira linha, também agora está com til. A conferência está com E comercial. Se eu for verificar aqui o meu código-fonte, a gente vai ver a padronização utilizada aqui para colocar todas essas letras acentuadas. A gente pode reparar o seguinte, na verdade o código-fonte ficou bem mais ilegível do que era anteriormente. Mas em compensação, quem vai ver o documento não está interessado em ver o código-fonte. Ele vai ver, no final das contas, é o que o navegador oferecer para ele. E assim ele vai ter condições de oferecer o texto de acordo com como tiver preparada a máquina do usuário que está vendo esse texto. Finalmente, para encerrar essa primeira parte do curso, como eu estava falando anteriormente, o navegador ele vai ignorar a formatação induzida no documento. Mas em algumas situações pode ser interessante que a gente indique ao navegador que a gente quer que essa formatação seja respeitada. Então, o HTML, prevendo essas situações, tem a tag pré, que também é uma tag container, e dentro, tudo que tiver dentro, entre o início da tag e o final da tag, vai ser exibido tal qual ele está lá no documento original. Para facilitar ainda a nossa vida, se a gente quiser incluir dentro de uma tag pré outras tags que façam outros tipos de formatação, o HTML também vai aceitar essas tags, também o navegador vai também produzir o efeito esperado por essa tag. Como exemplo aqui, duas situações onde isso pode ser interessante. No primeiro caso, eu quis colocar uma tabela, é uma forma primitiva de a gente colocar uma tabela dentro do nosso documento. Como é que é uma tabela? Uma tabela, eu tenho um conjunto de informações dispostas na forma de colunas. Uma característica que a gente tem numa tabela é a seguinte: se é importante para mim definir exatamente como vão ficar as colunas, é interessante que meus caracteres sejam monospaçados. Senão a gente vai ter aquele problema. Quer dizer, eu não posso contar o número de caracteres porque cada um tem tamanhos diferentes. E no caso de uma tabela, uma forma primitiva de a gente fazer a tabela, a gente pode usar os caracteres de tabulação para separar o texto em colunas.
Se a gente for olhar aqui o código-fonte, vai ver então que agora o nosso código-fonte ele vai aparecer lá na janela do navegador exatamente como ele está especificado aqui. Eu utilizei caracteres de separação para separar os pedaços da minha tabela. Como a tag pré permite que o que está dentro dela, também as tags que estão dentro dela também sejam tratadas pelo navegador, eu coloquei o título da minha tabela em negrito. Então, eu estou usando uma tag B aqui para colocar o meu título e o navegador exibiu esse texto em negrito. O segundo exemplo, onde pode ser interessante eu usar um texto pré-formatado, é supondo, por exemplo, que eu esteja fazendo uma página onde eu quero ensinar programação em Pascal. Aí eu quero colocar como exemplo uma função que eu utilizei num programa meu. Ora, vocês vão ver em outras cadeiras, as cadeiras de programação, que quando a gente está desenvolvendo um programa numa linguagem de programação, a gente utiliza espaços para fazer o que a gente chama de indentação, quer dizer, definindo os blocos internos do nosso programa, blocos lógicos. É uma forma de a gente visualizar melhor o nosso código. Então, o meu programa ele foi feito todo utilizando formatação. Primeiro, um programa é um texto ASCII puro, e onde eu vou usar a tabulação para criar essa divisão lógica em termos de formatação, de indentação. Então, no nosso caso aqui, não é interessante. É interessante na minha página que eu mantenha a indentação do meu programa original. Agora, seria muito desagradável se eu tivesse que pegar cada linha do meu programa, do meu código, e ter que ir alterando para colocar a formatação de acordo com a linguagem HTML. Então, no nosso caso aqui, eu posso pegar direto o meu código, colocar dentro de uma tag pré e dando destaque nos pontos que eu quiser, utilizando a tag B para fazer isso. No resto, ele vai respeitar a minha formatação original. Se eu for observar aqui o resultado final, a gente vai ver, então, que aquele trecho formatado ficou exatamente como estava no meu programa original. Bom, com o que a gente viu nessa aula aqui, a gente já consegue desenvolver o nosso primeiro documento e conseguir visualizar com algumas formatações especiais permitindo dessa maneira já ter um aspecto mais apresentável no nosso documento.